Boa tarde a todos, a todas aqui presentes nesse canal, né? E para nós é motivo de muita alegria, né? Conseguirmos nos juntar para dialogar, discutir um tema tão importante nesse momento e um tema que está na pauta aí dos municípios, principalmente municípios aí que têm uma característica mais rural, com áreas de preservação, essa proposta que a gente está aqui já algumas rodadas de discussões anteriores discutindo o pagamento de serviços ambientais, ela está dentro de um projeto maior, que é o projeto das regiões integradas, que a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais, através da diretoria de estudos, né, que está à frente Edgar Porto, professor Edgar, nós levantamos algumas discussões iniciais sobre o turismo, escolhendo, definindo aí como região piloto a Chapada Diamantina, e dentro das discussões que nós iniciamos ano passado, com a Covid, e escolhemos o setor de turismo por ser o setor mais atingido naquele momento, nas discussões, como consequência, veio também as questões ambientais, e daí surgiu essa temática, né, que vinha já sendo pautada em algumas discussões. Então, né, vocês, não sei se vocês tiveram conhecimento, mas tivemos algumas rodadas, né, onde tivemos relatos de experiências exitosas com o PSA, né? Iniciamos com a experiência da Costa Rica e depois descemos para algumas regiões aqui no Brasil. Então, hoje nós vamos estar aí com a experiência de Ibirapitanga, né? O Iago foi o convidado, Iago Oliveira, que trabalha na prefeitura, vou falar um pouquinho sobre o Iago, mas é importante também a gente falar um pouquinho do município, né, Iago, de Ibirapitanga, né? Como órgão de pesquisa, aqui nós temos o perfil dos municípios da Bahia. Pegando aqui um pouco do perfil de Ibirapitanga, alguns dados, boa parte dos dados é com relação ao censo de 2010, né? Nós não tivemos o censo de 2020 ainda, e temos aqui uma população projetada pelo IBGE de 23.553 habitantes, uma população predominantemente rural, 73% da sua população é rural, e temos uma taxa de analfabetismo de 28%, isso ainda com dados esse da educação de 2018. Temos também o comércio como uma atividade econômica predominante, né? 57% do PIB do município vem do comércio e 37% da agropecuária. Esse é um dado também de 2018, e que eles são organizados pela SEI, né? O IBGE divulga a nível nacional e a SEI sistematiza os dados do Estado, né? Então, isso aqui está dentro do perfil também que a gente tem aqui de vocês, do município de Ibirapitanga. Não sei se confere, depois você diz se mudou ou não esse perfil da questão da predominância aí do rural, né? Da população mais rural do que urbana. Porque, como o dado é lá de 2010, pode ser que tenha mudado, né, esse perfil. Bem, Iago, ele é engenheiro ambiental, chefe de divisão de fomento da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, né, lá da Prefeitura de Ibirapitanga. E para a gente é uma alegria poder conhecer, né, e daí tirar também algumas dúvidas, né, trocar algumas ideias com os nossos outros convidados que temos aqui, que vai ajudar nessa discussão, nesse debate. A SEI, ela tem esse papel, né, de a gente fazer essas articulações interinstitucionais, promover esses diálogos, né, para que a gente possa fomentar políticas públicas, né, que tenham uma base de conhecimento mais sólida, né. Então, a gente está aqui com esse papel de promover esses diálogos e sistematizar essas informações. Então, no futuro, a ideia é que a gente tenha, dentro da plataforma SEI Colab,
que é uma metodologia de trabalho específica dessa diretoria, da Diretoria de Estudos aqui da SEI, onde vocês verão, né, todos esses trabalhos, todas essas rodadas constantes lá. Vocês já podem visitar o site da SEI, onde tem experiências de outras temáticas dentro da plataforma SEI Colab, e vocês verão como é que funciona essa metodologia, né? Lá tem todo um acervo, não só da parte de vídeo, mas também de documentos, de estudos, de teses, que foram sendo colocadas à medida que se avançavam as discussões, né? Então, está lá disponível, depois vocês fiquem à vontade para visitar o nosso site, e tem lá a plataforma SEI Colab, que futuramente vai ter aí o projeto das regiões integradas, onde vai estar a temática do PSA. Iago, fiquem à vontade, né? Posteriormente, nós vamos abrir aí para as perguntas, as dúvidas, esclarecimentos. Agora é contigo. Obrigado. Vou fazer o compartilhamento aqui da apresentação. Tudo ok aí? Está aparecendo? Tá sim. Tudo certo? Ok. Boa tarde a todos e a todas. Agradecer primeiramente aí o pessoal da SEI pelo convite ao município de Ibirapitanga, o qual aqui a gente está representando. Agradecer a Prefeitura, a Secretaria de Agricultura, através aí do secretário Didi, que está também aí na sala, Edivaldo Quinto. Agradecer também ao prefeito, Junilson de Boró, por dar continuidade e ampliando as ações do programa, que foi implantado na gestão do prefeito anterior, Isavan. A gente vai dar seguimento aqui na apresentação, né, do programa Produtor de Água de Ibirapitanga. Como a gente costuma dizer, ele é um programa guarda-chuva, onde dentro dele a gente desenvolve diversos projetos nas demais linhas de atuação que a gente vai apresentar à frente. Falando um pouco sobre PSA, né, o pagamento por serviços ambientais, que é aquele princípio do usuário recebedor, usuário pagador, provedor recebedor. Então, a ideia é que o usuário que está lá na frente, toda a sociedade que está usufruindo desses recursos, desses serviços ambientais, está remunerando, incentivando esse produtor que está lá na ponta, produzindo esses serviços, a continuar a exercer boas práticas, né? Esse incentivo deve ser retornado para essas ações de prestação desses serviços ambientais. Só falar um pouquinho sobre a nosso modelo. No caso, a prefeitura atualmente ela vem bancando essa parte da sociedade. Por enquanto, é o município que aporta o recurso para esse PSA financeiro, para esse incentivo. Um conceito que a gente desenvolveu para o programa, que é promover o desenvolvimento rural sustentável com geração de renda e conservação da Mata Atlântica e da água para o bem-estar de todos. Nessas linhas de atuação de conservação dos recursos naturais, por meio de projetos de recuperação de nascentes, recuperações de APP de rio, plantio de áreas degradadas, tudo mais. Planejamento e gestão sustentável dos imóveis rurais por meio de ações de assistência técnica, de planejamento integrado da paisagem, inclusão socioprodutiva, por meio de outros projetos como certificação orgânica participativa, apoio a associações, tudo mais, projeto de saneamento básico rural. A gente vai estar detalhando à frente. Um pouco da estrutura do nosso programa. O município tem todo o marco legal, certo? Tudo isso começou lá no ano de 2014, quando o município procurou uma das parceiras, uma das mais importantes parceiras do programa, que é a OCT, que já vem desenvolvendo isso desde o ano de 2012, porém, no formato privado-privado. Era no município de Igrapiúna, Piraí do Norte, que é um dos vizinhos nossos aqui, e eles vinham executando isso nesse nível privado-privado. Aí a prefeitura despertou a ideia de se criar uma Bolsa Verde e se procurou essa ONG que, em busca de algumas orientações. Chegando lá, a gente conheceu os projetos que eles já vinham desenvolvendo nesse PSA a nível privado-privado e
decidimos implantar essa política pública com o apoio deles. Então, instituímos todo o marco legal através da lei municipal, que foi criada em 2015, salvo engano, todo o decreto de regulamentação da lei e abertura do Fundo de Pagamento por Serviços Ambientais, a governança é feita pela Prefeitura, com o braço técnico da OCT e do comitê gestor do programa, onde participa umas 15 instituições, desde universidades, a própria ANA, Agência Nacional das Águas, e demais parceiras, de executar o programa. Então, a gente teve que fazer todo o diagnóstico da paisagem, todo esse diagnóstico ambiental simplificado, para conhecer essa subbacia, que é a principal subbacia do município, que é a subbacia do Rio Oricó, que a gente vai estar detalhando também à frente. Toda a parte, conhecer essa drenagem, a quantidade de passivo, conhecer todo o território para que a gente definisse uma área de atuação. E, lógico, aportasse esse embasamento das nossas tomadas de decisão. Então, posterior, a gente fez a seleção dos produtores através de uma abertura de um edital, uma chamada pública, como contratação de qualquer outro serviço, feita a chamada pública, a validação das mesmas e o contrato desses produtores que vieram a receber o PSA financeiro. Só ilustrando, a gente tem, como eu falei, um programa guarda-chuva, dentro dele diversos projetos em consonância, projetos com duas metodologias, o PSA financeiro, que é o pagamento por serviços ambientais, esse próprio incentivo financeiro, como o nome já diz, e o PSA não financeiro através de outras ações, como um cadastro ambiental, um planejamento integrado da paisagem, uma assistência técnica, fomento para associações de organização, participação de editais, captação de recursos. Então, saneamento básico rural através da instalação de fossas sépticas ecológicas. Então, a gente tem essas diversas linhas de atuação, recuperação de nascentes, tudo mais. O município de Ibirapitanga foi o primeiro município da Bahia a implantar uma lei, essa política pública, e também a aderir a esse programa Produtor de Água, que é um edital que a Agência Nacional das Águas frequentemente está abrindo. Então, no início que a gente foi implantar, o foco era participar desse edital da ANA, que era um edital para desenvolver práticas mecânicas, criar áreas modelos com práticas mecânicas e vegetativas de conservação do solo e da água. A gente foi o primeiro município da Bahia a estar implantando uma política pública como essa. A nossa área de atuação é dentro da subbacia do Rio Oricó, a qual está inserida dentro da bacia do Rio de Contas. Essa subbacia ela abrange 7 municípios, como estão vendo aí no mapa. Então, a gente fez todo o diagnóstico dessa subbacia, onde dentro dela a gente dividiu em micro-regiões, em microbacias, em 9 microbacias. Dentro dessa subbacia, corresponde a 80% do município, é nossa subbacia principal, nosso rio principal, que é o Rio Oricó, o qual ele abastece 80 mil pessoas, dentre outros municípios também. Essa subbacia é formada por 21 rios, em 9 microbacias, e encontram-se 22 comunidades, com 2 pontos de captação de água, a qual toda a justificativa do programa e dessa política pública foi o abastecimento de água urbano. Foi logo no início daquela crise hídrica que houve aqui nos municípios, em 2015, por volta de 2015. Dentro dessa subbacia, a gente mapeou 1.576 nascentes. Cada pontozinho desse aí, azul, é uma nascente. Então, a gente, conhecendo primeiro esse território, mapeando essas nascentes, a gente queria saber quais eram as condições dessas nascentes, qual era o uso e ocupação atual delas. Então, a gente viu que dessas 1.576, a gente tinha quase 500 degradadas ou com uso inadequado, em um pasto ou em área mesmo degradada. No início, a gente não tinha recurso para trabalhar no município inteiro,
visto que o município veio bancando esse incentivo financeiro, esse PSA. Então, a gente tinha que definir uma área de atuação para começar por lá e posteriormente ir ampliando. Então, a gente viu que nas 4 primeiras microbacias a gente tinha um maior número de drenagem, de nascentes e também de agricultores familiares, que a gente sabe que sem muita orientação poderia estar fazendo práticas inadequadas. Então, a gente viu que dentro dessas 4 microbacias iniciais, que é justamente a parte da cabeceira, a gente só nessa parte das 1.576 a gente tinha 1.006 nascentes. Então, e dentro disso aí também a gente já tinha ali um ponto de captação de água que abastecia o nosso maior distrito, que é Itamaraty. O PSA financeiro, certo? Que é esse incentivo, que na verdade, como a gente gosta de dizer, é mais a cereja do bolo, para um atrativo para participar do jogo, como a gente fala, né? Então, a gente abriu o primeiro edital em 2015 e conseguimos contratar um número reduzido de produtores devido a ser uma coisa nova, o pessoal estava ainda desconfiando, então a gente foi conquistando tudo isso e ao longo desse período a gente abriu 3 editais e conseguimos contratar 32 produtores. Foi um pouco mais, mas teve alguns que saíram, outros que não cumpriu o contrato, que é um contrato de prestação de serviços como qualquer outro, tem as cláusulas do contrato, você não pode desmatar, você tem que praticar boas práticas. Então, o produtor manifestando interesse através da chamada pública, a gente vai em loco, faz toda a inscrição dele, faz todo o mapeamento da área dele, junto a ele, aplica uma tábua de valoração e joga na fórmula, que essa fórmula a gente foi uma parceria com o pessoal do projeto Oasis, da Boticário, qual a gente adaptou para a nossa realidade, e através dela que a gente gera esse valor, esse incentivo que o produtor vem a receber. Então, a gente tem aqui 4 itens, que são os recursos hídricos, conservação das áreas naturais, produção agropecuária e a gestão da propriedade. Cada um tem um peso, o de maior peso é a floresta, porque a gente sabe que essa conservação das áreas naturais, a gente sabe que é na floresta onde ocorre a maior parte dos serviços ambientais. Então, dos 32 produtores, não tem um que receba o mesmo valor. Vai mesmo mediante a tábua de valoração, mediante a realidade de cada um. Aqui são alguns resultados obtidos até o ano de 2020. A gente já tem dentro do programa 310 produtores beneficiados, 687 cadastros ambientais realizados. O programa contribui com a conservação de 1.225 hectares de floresta nativa, são 174 imóveis com planejamento integrado da paisagem, 240 nascentes em processo de restauração florestal. Daquelas 400 e poucas que eu falei, quase 500, a gente já conseguiu, através de parceiros, restaurar 240 que estão no processo. 30 hectares de APP de rio em processo de restauração florestal, 32 famílias com incentivo financeiro, que é esse PSA financeiro, 5 quilômetros de estrada vicinal readequado para estradas ecológicas no modelo da ANA, 90 fossas sépticas ecológicas implantadas em unidades familiares, 47 famílias com selo orgânico pela certificação participativa, o qual Ibirapitanga é o município que tem o maior número de agricultores certificados por essa rede. E o valor investido pela prefeitura na época foi 90 mil para subsidiar o PSA financeiro. Todas essas ações foi com parceria. Como a gente costuma dizer, o município, o programa, na verdade, foi feito com a mão de todos. Se não fosse a parceria, esse arranjo institucional bem formado, nada disso estaria acontecendo. Então, esse apoio na gestão dos imóveis através do cadastro ambiental rural, que a gente sabe que é um importante documento para acesso dessas políticas públicas, crédito rural, tudo mais, é um dos projetos, uma das ações dentro do programa. A parte do apoio na gestão dos imóveis, quando a gente faz a visita, a gente já mapeia com o produtor a situação atual do seu uso e ocupação, até para definir aquela tábua de valoração e valorar qual seria o incentivo que ele vinha receber. A gente realizou até o ano de 2020 174 PIPs,
que é o planejamento integrado. A gente faz a situação atual e planeja junto a ele aonde ele quer chegar, né, e qual é a forma adequada de atingir esses objetivos. O projeto nascente do Oricó, que é uma parceria com o Ministério Público e a OCT. O Ministério Público, por ser uma entidade de fiscalização, né, eles não podiam repassar recurso para o município, então repassou um recurso para essa ONG, para a OCT, a qual vem executando em parceria com o município esse projeto nascente do Oricó, o qual estamos concluindo a fase 2. Na fase 1, foram 100 nascentes 80 nascentes restauradas e 100 cadastros ambientais para serem realizados com passivo. Na fase 2 foram 50 nascentes e 100 CEFIs. Então, o Ministério Público é um dos parceiros e financiadores do programa. Essa é a metodologia de restauração das nascentes que a gente vem utilizando, a qual também, em parceria com a UFRB, a gente vem validando esse método. A UFRB, através da professora Caiafa, ela vem fazendo uma pesquisa em 12 nascentes que a gente vem fazendo essa restauração, para avaliar se a metodologia está sendo eficaz e os resultados também obtidos aí. Essa é uma metodologia de nucleação, né? Ou seja, são ilhas que primeiramente, a gente vai identificar ali onde está sendo o olho d'água atual, o local atual do olho d'água. Dali a gente arma a primeira linha, 3 metros de distância do olho d'água e da parte inundada, com 7 núcleos, que são ilhas com 5 espécies de plantas nativas, sendo a primeira a do centro, a espécie secundária, e as das extremidades, 4 das extremidades de espécies pioneiras, certo? É um raio mais ou menos de 30 metros que a gente faz no entorno, a gente isola a área com eucalipto tratado, fio de arame, se for o caso e tal, e faz todo o plantio, que vai dar nessa área um total de 130 plantas e 25 núcleos. Então, com essa metodologia, a gente reduziu bastante os custos. Tem locais que a gente só faz o isolamento através da regeneração natural e vai fazendo essa restauração. Mas a metodologia que a gente vem aplicando mesmo é essa, em consonância com outras. Mas o grande ganho dessa metodologia é que a gente economiza bastante em comparação a outras metodologias, como de plantio total. O projeto nascente do Rio Oricó, né, são 250 nascentes a serem restauradas. A gente tem até esse ano 240 nascentes. Aqui é uma distribuição, um mapa da distribuição dos imóveis com as nascentes que estão sendo restauradas. Aqui uma das áreas, você vê que era em 2016, era um pasto mesmo batido, um pasto compactado. Então a gente fez a restauração, e essa área também, vocês vão ver à frente, é uma das áreas dos projetos pilotos da ANA, das práticas mecânicas e vegetativas de conservação do solo e da água. Então você vê a evolução em 2 anos. Hoje essa área já está bem mais evoluída, que é essa mesma área aí. Os projetos da ANA, as práticas vegetativas, que seriam a recuperação dessa APP do rio, com diversas metodologias das nascentes, e as práticas mecânicas seriam o terraceamento, que é aquele corte, né, para evitar a questão de erosão e incentivar a infiltração de água no lençol freático. Então, a gente tem 7 quilômetros de terraceamento ao longo de 7 áreas demonstrativas, áreas desse projeto, e 5 quilômetros de estradas ecológicas no modelo da ANA, qual a gente vai estar apresentando também à frente. São 30 hectares já de APP de rio, tudo dentro da subbacia do Rio Oricó, em processo já de restauração. Essa é a área, uma foto aérea dela. Hoje em dia é uma área totalmente produtiva. Bom a gente ver aí esse equilíbrio da parte produtiva, ambiental e tudo mais. Como eu já falei, são 5 quilômetros, 20 quilômetros de pastos degradados com terraceamento. A mesma área, você vê o isolamento da APP e o plantio. Essa aí. Aqui são
algumas práticas da parte de assistência técnica, alguns projetos que a gente tem dentro do programa, como o Cacau Mais, que é uma parceria do CIAPRA com o governo do estado e os municípios, para prestar assistência nessa parte aí do aumento de produtividade do cacau. Alguns fomentos que a gente conseguiu aqui através de projetos do Bahia Produtiva com as associações. A gente tem aqui 5 associações contempladas por esses projetos do Bahia Produtiva, com investimentos consideráveis. Temos 47 famílias com selo orgânico através da certificação participativa, como eu já mencionei, que é a parte da certificação orgânica. É uma parceria da prefeitura junto com o pessoal da rede Povos da Mata, que é onde ocorre essa certificação participativa. Temos 88 famílias assistidas por na verdade, esse número maior, são 310 famílias assistidas por todo o programa, 50 hectares remanejados de cacau, fomento das associações rurais, que é toda a parte de organização das associações, questão de estatuto, atualização através do novo marco regulatório, e demais assistências que é realizada. Isso são algumas oficina de biocauda, o ProSenar, que é um dos parceiros também, através do Sindicato dos Produtores Rurais. A gente tem aqui vários cursos de ProSenar já realizados no município e cursos também que o Senar oferta. Algumas oficinas, a apresentação do programa nas comunidades, a apresentação do programa na Câmara de Vereadores, que sempre a gente faz, todo ano a gente apresenta os resultados. E a parte aqui do projeto de saneamento básico rural. Até esse ano de 2020, a gente concluiu a instalação de 90 fossas sépticas, até o ano de 2020. Estamos em 2021, a gente concluiu até 2020 90 unidades de fossas sépticas implantadas dentre esses agricultores. E neste ano a gente está com a perspectiva aí de implantar mais 60 unidades, as quais já foram até adquiridas pela atual gestão e já estão aptas para serem implantadas. A gente faz uma oficina, a qual a gente denomina, a adequação de quintais florestais com instalação de fossas sépticas ecológicas. A metodologia é essa, são bombonas de 200 litros reutilizadas, por isso a parte ecológica. A gente reutiliza essas bombonas, é uma fossa de baixo custo e também de fácil instalação, e que obtém um resultado dentro dos parâmetros que o CONAMA preconiza para esse descarte desse tipo de efluente. Então, a gente já fez alguns testes em laboratório e tudo mais, e avaliamos que está dentro desse parâmetro. Então, são 3 bombonas de 200 litros para 5 pessoas. A cada 2 pessoas que se acrescenta, a gente utiliza, incorpora outra bombona. É um sistema contínuo, ele vai ser utilizado sempre cheio. A gente faz uma parceria com os produtores, o produtor se encarrega de fazer a abertura do local, escavação, e a gente vai com a equipe para fazer essa oficina. A gente faz toda a capacitação do produtor e da comunidade para eles multiplicarem isso. O tratamento é feito através das bactérias aeróbicas e anaeróbicas. Então, concluindo a instalação, você está vendo o esquemazinho aí das 3 bombonas. Ela tem um desnível entre elas, para que elas permaneçam contínuas. Na primeira bombona, concluindo a instalação, a gente enche todo o sistema de água, e na primeira bombona a gente acrescenta 5 litros de esterco fresco, que é para criar aquela colônia de bactérias que vai ser responsável pelo tratamento do resíduo. E é importante salientar que é só para resíduo, para
águas negras, né? A água da privada e não de todo o sistema de esgotamento da casa. É mesmo para água negra. Se for o caso daquelas águas cinzas de pia, ralo e tal, a gente direciona direto para o sumidouro, que é essa caixa de brita aí, que a gente faz adequação com o plantio de espécies com folhas longas para evitar enxurradas, evitar para que ele absorva o excesso de umidade. Aqui alguns exemplos da utilização dos recursos financeiros dos produtores que recebem o PSA financeiro. A gente vê que 72% dos agricultores investem em áreas produtivas, 20% investem na unidade familiar e 8% em outros. A gente tem exemplo aqui, um dos produtores que comprou uma motobomba para irrigar seu plantio de hortaliças, outro fez um pequeno galinheiro, e temos outros diversos exemplos, só foi aqui para ilustrar. Aqui são os 5 quilômetros de estradas vicinais readequadas para estradas ecológicas, são 2,5 km na região do Buris, no trecho 1, e 2,5 km na região de Joaquim da Mata. Esse é um modelo da estrada, que tem por diferencial esse abaulamento da área. No item 4, aí vocês podem estar visualizando na imagem. Então, a área é feita esse abaulamento, com essa parte do escoamento lateral, que é o bigode, o item 2, e o item 3, a lombada, para quebrar a velocidade da água. E no item 1 a gente tem a bacia de captação. Então, o que é que ocorre? Com esse abaulamento, toda a água, a chuva que vem acontecer, ela vai para ser escoada, para esse escoamento lateral, e sua velocidade vai ser quebrada com essa lombada aí do escoamento. Então, a velocidade é quebrada, a água é destinada para o escoamento lateral e se infiltra na bacia de captação. Então, ao invés dessa água sair ganhando velocidade, fazendo enxurrada, assoreando os rios, todo o sedimento ele fica armazenado na bacia e a água infiltra para o lençol freático, aumentando assim o tempo de vida da estrada e abastecendo o lençol freático. Então, esse é o esquemazinho da estrada ecológica. Lógico, é feita toda a parte com maquinário, né, com o rolo compactador, cascalho, todos esses passos. Aqui são algumas das práticas vegetativas, né, o plantio nas APPs de rio, aí é o Rio Oricó, aí uma foto aérea desse plantio que foi realizado lá, de janeiro de 2019. Então, o plantio aí, nesses casos da APP de rio, já é o plantio total. Outro exemplo, mesmo Rio Oricó. Aqui é um projeto em parceria com a OCT, a ONG que faz parte, que tem a sede aqui no município, e uma das grandes parceiras do projeto, que pegou um projeto dessa OTP, que é uma organização do Canadá, que o significado, a tradução português seria plante mudas, plante árvores. Então, essa instituição canadense, ela vem financiando 100 mil mudas de árvores que foram plantadas já em 5 municípios, o qual Ibirapitanga está entre um dos 5, e vem em parceria aí com a OCT desenvolvendo esse projeto. Nesse ano, agora, a gente tem mais 100 mil mudas para ser plantada dentre esses 5 municípios. É uma das áreas aí, inclusive, é na propriedade aqui da nossa família. São 2 nascentes aí, a drenagem que foi realizado o plantio. Só aqui, né, temos aproximadamente 8 mil mudas plantadas em 10 nascentes, junto com a drenagem também.
O tempo, como é que está? Você tem bastante tempo. Como? Pode seguir, Olha Iago. só, vamos até 16h30. Então, aqui, os parceiros, já concluindo, né, a realização da Prefeitura, através da parceria da OCT, Comitê Gestor do Programa Municipal, a Agência Nacional das Águas, o Ministério Público, o Senar, Sindicato dos Produtores de Ibirapitanga, o CIAPRA, a UFRB, a UFES, a Biofábrica, Fundação Boticário, o BID, IF Baiano, e dentre outras parceiras aí. Obrigado, a gente está abrir aí para as perguntas. Parabéns, Iago. Projeto bem complexo, né? Toda a dimensão que ele leva aí, as articulações chamam atenção bastante aí as parcerias que vocês conseguiram ao longo do tempo e o envolvimento das famílias, né, produtoras. E eu fiquei curiosa aí, Iago, se pudesse esclarecer com Sim. relação ao fundo, né, que vocês criaram, se ele é 100% recurso do município ou se tem outras fontes parceiras. Então, Sim. pode concluir. Depois eu vejo aqui que tem mais perguntas, eu vou lhe passando. Tranquilo. Então, quanto à parte do fundo, no processo de regulamentação da lei, a gente cria o Fundo de Pagamento por Serviços Ambientais, é um fundo específico. Esse fundo para o PSA financeiro é exclusivo de recursos do município. Inicialmente foram 90 mil e este ano a gente tem uma previsão orçamentária de 150 mil reais para ampliação do programa. O edital a gente deve estar lançando até final do ano. Ok. Que vai abranger também pessoa jurídica, como assentamentos, por exemplo. Ok. Nós temos aí Luana, que tem pergunta, e Enésio. Luana. Boa tarde a todos. Primeiro, parabenizar pela apresentação. É muito bom. A gente já conhecia, né, falar, mas nunca tinha visto uma apresentação do município mesmo, né, falando. Primeiro, me apresentar. Meu nome é Luana Ribeiro, eu sou bióloga e estou aqui na coordenação do Programa de Serviços Ambientais do Estado. Trabalho com Marcele Chamusca, que é advogada também da equipe, Bartolomeu, que é economista. Aí, primeiro, o convite que a gente quer fazer para você, porque assim, a gente vai começar a trabalhar agora, vai começar a operacionalizar o programa estadual, né? E Ibirapitanga é um exemplo para todos os estados. Então, a gente quer ter vocês como parceiros, né? Para poder servir de exemplo e para poder aprimorar, aumentar o alcance do projeto, né? Porque vocês já estão muito bem instrumentalizados. Então, é só oficializar mesmo esse convite para ter a gente como parceiro e depois a gente pode fazer uma reunião melhor, né? A gente quer incluir o... Peraí, só um minuto. Pede para Bartô diminuir, porque está dando... Então, a gente... no programa de gestão ambiental compartilhada aqui do Estado, e a partir já agora do final do ano a gente vai começar as ações. Aí, na verdade, não é nenhuma pergunta, saber se, até onde você sabe, qual tem sido a tratativa disso do Estado, porque eu lembro que no início do programa a gente tem uma desmobilizada que tinha, assim, tinha uma vinculação mais técnica com o município. Na época, vocês tinham acabado de formular a lei e o Estado estava elaborando sua lei. E aí eu vi também que vocês têm a parceria com assistência técnica, né?
que aí deve ser com a Secretaria de Agricultura. Então, é para falar essa parceria que você já tem estabelecida com o Estado, até que ponto vai, digamos assim, e se você já tem uma expectativa e tal, para em outro momento a gente alinhar essa conversa. E, mais uma vez, parabenizar pelo trabalho. Obrigado, Luana. A gente tem, sim, o interesse de estar colaborando aí com vocês. A gente está sempre aberto aí a estar colaborando com os municípios para a implantação dessa política também. Sim, o Estado é um dos parceiros nossos, um dos bons parceiros. A gente tem aqui algumas ações, por exemplo, o edital do Bahia Produtiva, que temos várias associações que estão também dentro, que tem também produtores que estão nesse programa, que vem... tem a questão também do cadastro ambiental rural, que o Estado, através lá do BNDES, fez alguns desse montante que eu mostrei aí. E a gente está aberto. Tem a parte também do Cacau Mais, que o Estado também participa desse programa lá, junto ao CIAPA. A gente vem desenvolvendo aqui, de assistência técnica. Teve alguns trechos de sua pergunta que acabou cortando aqui, não sei se foi minha conexão, mas caso não respondi tudo, pode falar aí que a gente teve uns trechos aqui que cortou, não sei se foi minha conexão. Não, tá ótimo, tá respondido. Eu só perguntei qual era o setor específico da assistência técnica para o cacau. Isso seria a Secretaria de Agricultura. Secretaria de Agricultura, a qual lá a gente faz parte do corpo técnico. Enésio tem certo, uma pergunta. Okay. Boa tarde, Ana. Sou aqui da equipe da diretoria de estudos. Não estamos ouvindo, Enésio. Deu uma cortada. Não estamos lhe ouvindo. Se você puder escrever, Enésio, que aí você adianta. Porque não entendi porque eu estou sem. Não estamos cortando bastante. Tem que escrever, né? Não estamos ouvindo. Pronto, Enésio está tentando entrar novamente. Iago, qual o peso que a cooperação aí da ONG, UCT, né? Da OCT. Tem OCT. OCT. Qual o peso dessa cooperação nesse processo da assistência técnica? Quando a gente pensa numa política pública, a gente pensa numa forma igualitária de reprodução de um modelo, né? E desde o início do seu histórico, você coloca a importância, primeiro, de uma experiência que já existia no município de iniciativa privada ou dessa ONG. E, posteriormente, essa ONG continuou com uma parceria, né, com vocês. Exato. Então, se você puder falar um pouquinho mais sobre essa cooperação. Então, a gente tem uma cooperação técnica formalizada com essa ONG, né, com a OCT, que ela é aqui no município, inclusive, atualmente ganharam o prêmio aí entre as melhores ONGs do Brasil. Eles já vinham com essa iniciativa privada, era bem mais... Não tinha tanta burocracia como uma política pública, né, que foi o desafio da época, e hoje em dia eles são um dos braços técnicos do programa. É uma das parceiras, vamos dizer assim, fundamentais para que a gente alcance esses resultados e continue aí nessa pegada com o programa Produtor de Água. Eles também fomentam várias partes dessa assistência técnica, produtores, em parceria com outras instituições. Então, o peso fica meio... Mas é isso mesmo, eles são uma das parceiras fundamentais do programa e um dos braços técnicos nossos. A OCT significa Organização Conservação de Terras. Vocês podem acessar
posteriormente no Google, né? E tem um site deles lá, tem várias informações pertinentes. Mas o peso é exatamente isso, é um dos nossos braços técnicos aqui do programa. Posso fazer uma pergunta ao senhor Iago? Ok, Paulo, bem-vindo. Muito obrigado. Eu sou engenheiro agrônomo, meu nome é Paulo Sérgio, e está de parabéns a iniciativa de fazer essa live. Parabéns à equipe de Ibirapitanga. E a gente percebe que houve um avançar, né? Houve uma saída, uma largada da frente do município em relação à lei municipal, mas que, infelizmente, não houve o acompanhamento do Estado na lei estadual. E aí a gente percebe que há uma necessidade grande de que o governo do Estado faça a sua parte, inclusive contando, eu acredito, com deputados estaduais que se envolvam para que se aproximem, perdão, e dê apoio aos outros municípios, porque a gente percebe que outros municípios também querem copiar, né, fazer um big market aí do bom exemplo de Ibirapitanga, mas falta recursos em municípios do semiárido, por exemplo. Então, o que está faltando, né? Talvez você não tenha a resposta, eu sei disso, mas assim, o que está faltando para que a gente possa nos aproximar mais ainda com os bons representantes do Estado que estão aqui para levar esse pleito e que a gente tenha essa lei estadual aprovada? Eu gostaria de ouvir a sua pessoa, senhor Iago. Obrigado. Oi, Paulo, prazer falar contigo aí. Então, realmente, a gente sente um pouco de falta dessa... Apesar do Estado ter a lei, porém não tem a regulamentação dela, né? Então, em algumas ações que a gente tentou já fazer para melhorar o programa, a gente deu de cara com essa falta de regulamentação. Aí eu também não sei dizer o porquê, mas realmente falta aí essa parte do Estado. Por exemplo, em uma das nossas ações que a gente tentou fazer, seria que é o grande desafio nosso, que é para dar sustentabilidade a esse programa, para que ele não venha se perder, porque a gente sabe que gestão pública tem um hoje, tem outro amanhã, né? Então a gente tem que dar uma sustentabilidade a esse programa. Uma das ações necessárias que a gente pensou seria uma taxa na conta de água, por exemplo, para fomentar de recurso o fundo. E isso passa por conta que nosso município aqui, a gente tem a Embasa como autarquia dessas partes de água e esgoto, estadual, a gente necessitaria dessa regulamentação para estar fundamentando tudo isso. Um exemplo das ações. Enésio. Luana. Enésio continua sem a gente te escutar, Enésio. Tá certo. Não te escutando. Luana pode falar e logo depois Edgar. Então, é só para complementar, né, esse esclarecimento sobre a situação, a condição do Estado frente à política estadual de pagamento de serviços ambientais. É um fato que a falta da regulamentação, digamos assim, até o momento existiu e existe uma preocupação do Estado quanto à questão de captação do recurso, né? A gente, com a lei também foi criado um fundo, né? Uma conta especial no FERFA e no FERBA, que são contas que já existem. Então foi criado uma conta especial para o pagamento dos serviços ambientais, mas a gente ainda não tem rúbricas, ou ainda não tem um orçamento garantido, digamos, do Estado, especificamente para essas ações. Então, isso tem estendido um pouco o prazo da regulamentação, mas eu queria dizer que a minuta já está pronta, né? Ela foi feita pela equipe técnica aqui da SEMA, já passou pelo PGE, já foi aprovado, e está agora na Casa Civil, aguardando a aprovação para publicar.
Nesse meio tempo, e aí agora, com essa nova gestão da secretária, né, atual da SEMA, a gente tem se mobilizado para realmente, independente de um recurso específico, né, de uma rúbrica específica, a gente fazer andar as ações do Estado nesse tema. Então, o que tem sido feito assim, de prática, na prática, digamos. A gente já estruturou a plataforma, porque a lei cria, além de criar política, né, além de criar a política e o programa estadual, ela cria a plataforma de fomento. Então, já foi estruturado o desenho da plataforma, está no setor de informática para ser aprovado, para a gente fazer o orçamento para poder custear isso. E fora isso, como eu acabei de falar, já foi aprovado também que o curso de PSA para capacitar os municípios a fazerem suas políticas municipais, né? Isso já entrou na programação da gestão ambiental compartilhada, que até o momento fazia capacitação mais nos temas de licenciamento e fiscalização. Então, já tem vários municípios que têm suas próprias legislações, comitê gestão municipal ambiental, por conta dessa parceria com o GAC. Então, é o que a gente conseguiu até agora. E a ideia, como bem falou Paulo, né, é justamente isso, é capacitar os municípios, porque a gente entende que o Estado tem seu papel, sim, nesse tema, né, tem suas atribuições, é um instrumento econômico valiosíssimo, né, alternativo, mas valioso na preservação ambiental. Então, esse entendimento é fato, é notório por nós, da equipe técnica, mas a gente está se organizando para poder instrumentalizar isso, para poder saber como fazer isso. E então, um dos caminhos, por mais que o Estado tenha essa gestão, aporte de recursos, quem vai fazer de fato é o município, como bem tem feito em Ibirapitanga. Então, quem sabe das demandas, né, locais, quem sabe das necessidades, quem conhece os produtores rurais, quem tem esse contato direto são os municípios. Então, a gente entende que, como os outros temas de licenciamento e fiscalização, quem tem mais capacidade e maior poder de gestão é o município. Então, assim, eu falo como agora que estou na coordenação, mas também como técnica, bióloga e defensora dessa causa, que a gente está fazendo aqui, a gente acha importante que venha essa, entre aspas, pressão, né, da sociedade e dos municípios, ela tem que existir para o governo se movimentar cada vez mais, mas eu queria só esclarecer que a gente tá com ações já em curso, né, esse curso vai ser aprovado ainda esse ano para os municípios, e aí a gente vai ter várias parcerias. Além disso, a certificação também, a gente quer fazer parceria com a Secretaria de Agricultura para fazer esse outro tipo de pagamento, né, através da certificação, selos. E, além de tudo, e também o principal, é a articulação que o gabinete e a superintendência está fazendo para a captação de recursos de fato. Então, é isso. E também fico à disposição, apesar da palestra ser de Paulo, de Ibirapitanga, eu fico à disposição para, em outro momento, ou depois também, prestar qualquer esclarecimento e qualquer ideia. Enfim, a nossa equipe está aberta a isso. A gente quer fazer parcerias e quer que as ações andem. Maravilha, Luana. Já é um avanço bom. Eu gostaria de pegar o seu contato, e-mail, alguma coisa para a gente conversar posteriormente, através dessas parcerias, tirar algumas dúvidas também. Ok, Edgar, e depois de Edgar tem eu já vou adiantar para você, Iago. Enésio está parabenizando a apresentação e o trabalho da Prefeitura de Ibirapitanga e está perguntando se existe dentro da parte da estrutura legal, além do decreto ou lei municipal, outros instrumentos normativos após esses primeiros marcos legais. Como se deu, né, esse primeiro passo legal, e se você poderia disponibilizar esses documentos, essas leis municipais, para a SEI poder também disponibilizar na plataforma. Sim, tranquilo. Quanto à disponibilização, a gente disponibiliza sim esse marco legal. Tudo se deu, na verdade, desse ajuste que a gente teve que fazer lá atrás, sair do privado
público-privado. Então, a gente pegou como exemplo a lei, por exemplo, de Extrema, de Minas Gerais, que foi um dos pioneiros aqui do Brasil, nessa política pública, e o próprio Estado também. Então, a gente pegou, fez a adequação disso para a nossa realidade e instituímos a lei, regulamentamos, criando fundo, criando um comitê gestor, e foi assim. Quanto à disponibilização, tranquilamente a gente disponibiliza aqui para vocês do SEI, e vocês compartilham com o pessoal. Ok. Edgar e depois Ricardo. Bom, em primeiro lugar, parabenizar a Iago, uma exposição claríssima e um trabalho sensacional. É um trabalho que, digamos assim, vai servir de exemplo para os outros municípios da Bahia, eu não tenho dúvida disso. Iago, eu queria dizer para vocês, para Paulo também, que está aí, que tem trabalhado muito junto com vocês, essa iniciativa do projeto Regiões Integradas, ela é uma iniciativa, digamos assim, muito nova, com uma abordagem muito recente, utilizando os recursos que nós temos para conversar mais via virtual, não é? Temos essa facilidade, aprendemos isso, pelo menos aprendemos umas coisas positivas na pandemia. Uma delas foi que a gente precisa conversar mais, que a gente precisa trabalhar em conjunto, que as diversas áreas do conhecimento precisam estar presentes e convergindo para gerar inovações, fazer coisas bacanas como vocês estão fazendo aí. Eu acho que juntos vocês podem fazer mais ainda, e melhores, se vocês tiverem um apoio e aproveitarem a experiência para ajudar na expansão dessa metodologia, dessas práticas para outros municípios da Bahia, vai ser muito bacana para todo mundo, né? Inclusive para vocês. Veja, esse trabalho de inovação, digamos assim, do ponto de vista do método, aqui nesse projeto Regiões Integradas, é o seguinte: ele aproxima, Iago, o tempo de estudos, de pesquisas, com o tempo da execução. Você vai estudando, discutindo e vai fazendo ações, promovendo, sugerindo, criando oportunidades para que as ações práticas venham ser realizadas, entendeu? Ou seja, a gente não quer mais fazer, porque eu acho que não dá, nós não temos tempo no mundo, a velocidade é muito grande, não temos mais tempo para ficar um ano fazendo um diagnóstico, não é? Com relatórios e depois disso uma impressão, isso com aquilo. Não, nós vamos disseminando logo informações, nós vamos trocando ideias e vamos executando tudo ao mesmo tempo e avaliando, não é? Quanto mais coisas a gente fizer num determinado tempo, a roda gira mais rápido e a gente aprende mais, avalia mais e tem os resultados melhores, desde que a gente tenha essa prática constante. Portanto, é o seguinte, já fizemos, Iago, algumas rodadas de discussão sobre PSA. PSA é um dos temas de regiões integradas, tem outros tantos, eu não vou falar do projeto, não, depois a gente vai mostrar isso para vocês com mais calma, mas o PSA é um dos temas. Nós já conversamos com uma experiência mundial que foi a Costa Rica, todos esses vídeos estão disponíveis para todo mundo, e o que significa dizer o seguinte: pegamos a experiência de Extrema lá no sul de Minas, sensacional, Helena Carrascosa, em São Paulo, muito bom. O pessoal da Embrapa, muito bom. Em todos esses vídeos, essas discussões, nós tivemos troca de ideias, trocas de conhecimentos e de contatos. Então, o que está rolando de coisas, de contatos e de conversas que podem estar servindo para a causa, isso é sensacional. Agora, nós vamos ter agora que já convergir para escrever um projeto mais concreto para uma dada região da Chapada,
aí já é um conjunto de municípios, tá certo? Para que a gente possa ter essa experiência de caráter regional com a execução municipal, entendeu? Então, isso que Luana falou, Luana é uma das envolvidas direta nessa nossa prática, nós vamos começar a construir isso. E a gente quer contar contigo para você incorporar a experiência de um município, mas também pensar isso regionalmente, que, afinal de contas, a bacia corta uma bacia de um rio com as nascentes, corta uma série de municípios e a gente tem que ampliar mais isso regionalmente para ter uma ação mais efetiva. Eu queria só pedir aí a sua atenção para que a gente pudesse agora, talvez nas próximas semanas, ter assim momentos em que a gente possa fazer uma discussão mais concreta sobre quais são os aspectos que devem constar num projeto de desenvolvimento regional, ainda um projeto piloto, mas que a gente possa construir, inovando, como vocês fizeram, né? Isso é que é bacana. Mais uma vez, parabéns. Eu estou contando aí com a sua contribuição, a de Paulo também, e de todo mundo que participou com vocês. Eu já printei a tela aqui de todas aquelas instituições que estão coladas em vocês. Nós vamos colar em todas elas, e vamos colar ela em outras que nós temos print de tela, e vamos fazer uma rede. Essa rede de conhecimento é que pode nos salvar de tantas coisas difíceis que a gente está passando. Muito bacana a apresentação de vocês. Enésio, não é isso? Enésio foi o primeiro, eu sou Edgar. Edgar, seria um prazer aí, como representante do município, estar colaborando aí com o projeto de vocês. E como você falou muito bem, realmente, e esse é um dos segredos do programa aqui de Ibirapitanga, que é esse arranjo institucional, em forma de parcerias e tudo mais, que a gente sabe que um dos grandes, inclusive até segundo as cartilhas do MMA, que pegaram várias experiências de PSA no Brasil e tiraram as lições aprendidas, né, e os erros e tal, um dos principais pontos é esse arranjo bem formado. Então, a gente aqui, sem essa parceria, nada estaria acontecendo. Para você ter ideia, todos aqui sabem, né, como se bateu na tecla de recurso do Estado e tudo mais, o município não tem condição de bancar isso sozinho. Então, o município aqui, a cada R$1 que o município investiu, os parceiros vieram e aportaram mais de 15. Então, se não fosse com parceria, nada disso estaria acontecendo. E esse é o grande segredo dessas políticas públicas de PSA, é esse arranjo bem definido, bem formado, com instituições e organizações, entidades que vêm mesmo para contribuir. Okay. Ricardo? Ricardo está aí? Ele levantou a mão aqui. Aí, não sei se ele está tendo dificuldade. Ricardo está com o microfone fechado. Olá. Boa tarde. Sim. Representar, embora esteja aí com o nome de Ricardo, mas eu estou usando aqui. Está bem o som? Tá, pode falar, estamos ouvindo. Pronto, meu nome é Edivaldo Quinto, eu sou secretário de Agricultura e Meio Ambiente aqui do município de Ibirapitanga, embora esteja aí com o nome Ricardo, mas é de um aparelho aqui do colega. Mas, de pronto, eu quero parabenizar pela brilhante apresentação aí do colega amigo Iago, que apresentou muito bem aí o programa e, portanto, também representando o nosso município, é uma honra muito grande. Agradecer ao Estado pelo convite e dizer dessa socialização dessas políticas públicas. E aí eu vi a fala de Edgar, pegar um pouco disso aqui
na questão dessa formação de uma rede de parcerias, certo? E isso é fundamental para que possamos estender isso, fugir um pouco aqui do nosso umbigo, então, tangenciar isso a regiões mais longínquas. E só para poder a gente dar uma informação, nós receberemos aqui no dia 30 de setembro agora uma caravana com 4 prefeitos do estado de Santa Catarina, liderado pelo prefeito de Brusque. Então, virá também essa oportunidade a reitora da universidade, que estará também nessa delegação. Igualmente, também na delegação estará uma entidade que tem uma ênfase com a questão do clima, em parceria com uma cidade com a Alemanha, e que isso nos engrandece, isso nos traz uma responsabilidade, isso também nos traz uma maneira de ter parceiros mais ativos, importante, tal como o Estado, e Luana se posiciona aí enquanto regulamentação da lei, e a gente fazer essa discussão, até porque também, anteriormente, já fizemos isso. Eu fui diretor do consórcio CIAPRA, vez que o nosso prefeito aqui era presidente, nós tivemos uma conversa aí com, salvo engano, com Cássio, eu esqueci o nome, inclusive até foi colega de faculdade, mas nós não avançamos muito nesse sentido, até com ter como parceiro, tê-lo como parceiro nesse sentido, embora das ações que Iago já pronunciou aí, do Bahia Produtiva, do CA e tudo mais. Bom, mas isso é para a gente dizer que a gente foi um pouco do que é essa delegação de Santa Catarina, que nós teremos o maior prazer de recebê-los, igualmente teremos com qualquer outro prefeito aqui, como já recebemos ultimamente aqui uns 4 prefeitos nos últimos 40 dias, e tantos outros 5 hoje em uma lista que possamos atendê-los. A gente só está fazendo aqui questão de ajuste de datas, de agendas. Então, é para mostrar que a gente segue com essa discussão, com esse aprimoramento do programa, e que isso tem trazido o programa, como disse tão bem Iago, o Programa Produtor de Água, ele é um guarda-chuva aqui de tantas outras ações dentro do município, não somente na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, mas nas demais secretarias. Hoje a gente tem um portal aqui no município, a partir dessa discussão que o programa trouxe. A gente tem outras ações aqui de um corredor, a gente chama de Corredor Verde, que é um espaço entre da BR-101 e a sede do município, de uns 3 ou 4 quilômetros, que tem essa formatação de uma paisagem que para a gente é bonita e tudo mais, construída a partir de ação desse programa. Nós temos hoje uma discussão de resíduos sólidos com outros municípios do próprio consórcio, ou fora dele, mas no nosso entorno, proveniente de discussão a partir do programa. Nós temos uma ação aqui com assentamento, que também é referência ao assentamento dos Riachões, por conta de uma produção de cacau orgânico, no sistema de Cabruca, então, que é também parceiro nosso dentro da ação do programa. Estamos discutindo, já indo para essa segunda-feira, o segundo momento, para a criação da Lei Municipal de Produção Orgânica e Agroecológica, desde que esse também assentamento e outros assentamentos, outras comunidades organizadas nas suas associações, estão com esse viés. Então, perceba que o conjunto dessas ações está abarcada por conta do programa PSA, do Programa Produtor de Água. Então, o que eu quero chamar é da grandeza e importância deste programa, ok? E como isso também, até para finalizar aqui, Iago também colocou muito bem, que além desse edital de contemplar CPF, ou então pessoa física, também será agora com pessoa jurídica, com assentamento, a gente entendendo que esses assentamentos que temos aqui, 4 assentamentos, se nós somarmos as áreas de mata e nascentes nesses assentamentos, provavelmente teremos aí mais de 1.000 hectares de mata. Então, nós teremos aqui uma produção numa escala bem diferente de pegar produtores, claro que a gente considera isso, evidentemente, de 5 hectares, mas a gente vai para um montante com uma expressão muito significativa, tá certo? Então, era muito alguma coisa de falar nesse sentido, além de agricultores certificados aí pela Rede Povos da Mata, mas de tudo mais que contribuir
no sentido de formar e dizer o município, Iago já disse isso muito claro, e a gente só colabora com isso, de dizer que dessa socialização, dessa participação, e Iago com esse domínio, até porque ele está lá desde o início, desde o começo, embora eu, enquanto técnico, estive no consórcio, que era lá do comitê gestor, e hoje tendo a satisfação e a responsabilidade de ser gestor da pasta de agricultura. Tá bom? Agradeço aí, parabenizo o Iago, ressalto aí o colega Paulo, que foi meu colega de faculdade, um abraço, Paulo, e o Estado como todo, SEI e Luana, dizer que nós estamos aqui à disposição. Me alonguei um pouco, mas talvez para poder falar de todas essas ações e dizer que essa atuação é fundamental de fortalecimento das parcerias. E aí destacar, evidentemente, todos os outros parceiros, mas a OCP tem uma participação fundamental também aqui nesse processo. Não estou desvalorizando aqui em nenhum momento os demais parceiros, mas dizer desta harmonia estreitada que temos aqui, até porque também está na nossa sede, que nos honra por demais. Obrigado e uma boa tarde. Desculpe a extensão e o alongamento aqui na fala. Obrigada, secretário, pela participação, né? Para a gente é muito importante, fundamental, né, ter uma participação tão ativa, né, da prefeitura e atender esse nosso convite. E sua participação aqui, né, nesse apoio aqui junto com o Iago, é fundamental para todos nós. Parabéns, né, pela iniciativa de vocês. Contem com a SEI no que vocês precisarem com relação a informações do município, alguma sistematização de dados. Nós temos aqui a diretoria de geoinformação também, se vocês tiverem alguma dificuldade com essas indicações e localizações, também contem conosco. Então, estamos aqui também de portas abertas, né, para atendê-los. Tem mais alguém querendo falar? Era a Marcele que estava na estante, que abriu a tela para falar? Acho que não. Ah, tem sim. Maia? Naira. Olá, boa tarde, parabéns, Iago, muito bom ouvir sua explanação, conheço um pouquinho mais de perto o programa e realmente muitos avanços, muitas conquistas o programa já teve ao longo desse tempo. E, sem dúvida, né, a participação da OCT é bem importante para o município de Ibirapitanga, mas eu também estou querendo saber um pouquinho a respeito disso que você mencionou, que a quantia financeira, né, que faz o aporte ao fundo vem do município, mas, ao mesmo tempo, você falou que a cada R$1 investido do município, tem mais de 15 dos parceiros. E aí eu quero entender se esses R$15 seriam em financeiro ou seriam em mão de obra, técnica, assistência e outra coisa, quando você fala sobre as fossas sépticas ecológicas, bombonas utilizadas, isso é uma forma de parceria que vocês recolhem isso de algum parceiro que doam para vocês esses materiais? Explicar um pouquinho de que forma assim, as parcerias estão atuando, cada uma delas. Boa tarde, Naira, tudo bom? Prazer estar falando contigo. Então, na verdade, esse incentivo financeiro, esse recurso do fundo é 100% do município, porém, os parceiros vêm de diversas formas. Por exemplo, vou citar aqui um exemplo. A OCT fez a parte do diagnóstico ambiental simplificado, fez a parte do PIP, fez a parte um pouco desse cálculo do incentivo que os agricultores iam receber. Aí já o Ministério Público bancou, né, esse projeto nascente do Oricó, que é questão de, foram ao longo 200 cefis, 100 nascentes restauradas, foi um aporte de recurso de 500 e poucos mil reais. Aí já vem o Senar, com os cursos técnicos e com o ProSenar Cacau, que já tem um valor também, foi em ação. Aí já vem a ANA, que foi o edital lá
das práticas mecânicas e vegetativas de conservação do solo e da água, foi 400 e poucos mil reais, que foi para a implantação dessas áreas modelos. Então, os parceiros, eles vieram dessa forma, né? Captação de recurso, não de recurso especificamente para o município, mas de ações dentro do programa. A outra pergunta foi... A respeito da fossa séptica, se vocês conseguem doação desses materiais. Sim. Então, a fossa, na verdade, não. A fossa, a parte das conexões, dos tubos e tal, entrou na licitação, e a parte das bombonas a gente faz também a compra com fornecedores, né? Inclusive, teve uma elevação do custo muito grande. Antigamente, a gente comprava uma bombona dessa por R$60. Hoje em dia, está saindo a mais de R$100, 120, se não me engano. A gente conseguiu, parece que de 100, indo buscar em Feira de Santana. Então, aumentou um pouco o custo, mas tudo foi o município, essa parte da fossa aí foi o município que vem bancando. O valor que eu mencionei lá, dos 90 mil, foi direto para o fundo, para o PSA. Mas fora os 90, tem a parte também da equipe técnica, logística e tal, materiais, e a parte dessas fossas, que foram adquiridas pelo município, com recursos próprios. Porém, é aquilo, né? A gente investiu esse valor, mas os parceiros vieram e investiram muito mais. Uhum. Uma última perguntinha. Vocês têm alguma previsão assim para diminuir custo de transação, esse tipo de coisa, para baratear o programa e assim ter maior eficiência no valor final que vem chegar para o produtor? Como? Não entendi muito bem. A respeito, se vocês visualizam formas de diminuir os custos de transação do programa para conseguir melhor eficiência para o valor final que chega na mão do produtor. Sim, não sei nem como lhe responder essa pergunta, mas a gente tem uma média de valor desse incentivo de 500 e poucos reais, 500, 600 e poucos reais por produtor, certo? Porém, como a gente costuma dizer, isso na verdade é só a cereja do bolo. Ele vai ganhar muito mais com essas ações não financeiras, como um cadastro ambiental para acesso a crédito rural, políticas públicas, de um ADAP, de uma assistência, de uma instalação, de uma adequação do saneamento básico rural, através da instalação da fossa, adequação de quintais, a própria assistência técnica para o aumento da produtividade de cacau, dentre outras culturas. Então, a gente tem essa parte do incentivo como uma cerejinha do bolo. A gente vem tendo algumas discussões, sim, na questão da sustentabilidade do programa, para ver se a gente efetiva uma fonte de recurso mais certa, né? Porque, por enquanto, a prefeitura vem bancando a sociedade. Por enquanto, a gente está dessa forma, né? Mas a gente almeja uma taxa, a gente já teve algumas discussões já com o pessoal da Embasa, para ver de que forma a gente pode fomentar melhor o fundo para dar uma maior sustentabilidade no programa, que é o nosso desafio até então. Mas essa ideia a gente tem que avançar nesse sentido aí também que você propôs. Certo, grata pelas respostas. Nada. Iago, ainda sobre a questão das parcerias, você também colocou a importância, né, da universidade, né, na metodologia aí do trabalho de campo, e no início você também citou o diagnóstico simplificado, né, o diagnóstico ambiental simplificado. O município bancou esse diagnóstico, vocês tinham recurso antes da própria lei, como é que isso funcionou? Qual foi a operacionalização? Aí entrou exatamente essa parceria, né? Na época, a gente deu, vamos dizer, um pouco de sorte também. Na época, teve um mapeamento que foi feito em toda a APA do Pratigi, a qual essa subbacia está inserida. Em parceria foi da OCT juntamente ao UESC, salvo engano, que fez uma aerofotogrametria de toda a APA do Pratigi, um levantamento de drone e tal. Então, isso facilitou. Então, em parceria com a OCT, foi uma das
dos produtos dessa parceria foi esse diagnóstico ambiental simplificado. Quem executou foi a OCT, que levantou toda essa parte da subbacia, da rede de drenagem, uso e ocupação dessa drenagem por inteiro, as microbacias, todo esse diagnóstico ambiental simplificado entrou como parceria. Tá aí a importância, né, dessas parcerias, mas não houve custo para o município, não. Que é um dado importante que você coloca, porque na regulamentação da lei precisa ficar claro como é que vai se dar esses diagnósticos, essas pesquisas, né? Nas informações que ainda não existem, né? Então, como é que vai lidar com isso? Esse recurso vai partir também do fundo estadual, né? Porque é o que eu vinha colocando desde o início, né? Nem sempre na política pública você consegue reproduzir modelos de uma especificidade de um território. Então, vocês contaram com uma organização que tinha experiência, né, dentro dessa temática, né, com uma articulação até internacional, né, com recursos e com modelos, né, de trabalho. Então, e uma metodologia também própria. Então, é algo que a gente precisa estar atento no Estado, né, com relação a esse dado do diagnóstico, né, de como é que vai operacionalizar. Quanto à parte das universidades que você mencionou, são muito importantes aqui para a gente, que elas vêm fazendo a parte do monitoramento. Por exemplo, a UFRB está fazendo uma pesquisa com essa metodologia de restauração das nascentes. Ela vem acompanhando questão de distância de fragmento, questão da própria metodologia de restauração. A UFES, que é a Universidade Estadual de Feira de Santana, também fez a parte do monitoramento aqui da montante jusante da parte da subbacia desse rio Oricó. Então, a gente tem todo esse apoio aí das universidades nesse quesito. Ok. Paulo Sérgio quer fazer novamente a intervenção, porque sua mão está aqui levantada, eu não sei se ainda é da anterior. Eu quero, sim. É uma observação rápida, porque eu sei que o tempo está passando. Mais uma vez, aí, parabenizar o Iago, toda a coordenação, mas eu quero deixar aqui o meu alerta, né? Como assim, minha preocupação. Nós sabemos que o projeto ele precisa, sim, ser dado continuidade e mais, crescer em outros municípios, mas me causa um arrepio e uma preocupação grande quando eu entendo a posição do Iago e estou com ele, mas me arrepio quando ouço uma possível taxa que vem através da Embasa, porque nós sabemos, e até então eu publiquei nas redes sociais um vídeo onde eu falo isso, a cada 10 copos, isso é o Instituto que fala, né? Não sou eu, só estou repetindo. A cada 10 copos de água captada no sistema, no meio ambiente, apenas de 10 copos, apenas 4 chegam nos consumidores finais. Nós pagamos na nossa conta de água da Embasa pela água que a gente dá descarga em casa ou lava um prato e joga no sistema de esgotamento sanitário. E nós sabemos, infelizmente, eu sou do interior, eu sou do sertão da Bahia, e a gente sabe que pouquíssimos municípios investem em sistema de tratamento de esgoto. Então, assim, com todo respeito a todos os gestores de órgãos, sejam eles quais forem, mas e esse dinheiro? Onde está sendo feito o tratamento dessa água? Então, assim, será que nós vamos também, além dessa última conta de energia, que esse acréscimo que veio, além do gás, além do combustível, também pagar isso? Me preocupa. Agradeço a participação, deixei meus contatos, vou ter que sair honrado em participar. Fiquem com Deus. Obrigada, Paulo, pela participação. Edgar quer falar novamente? Eu só queria fazer uma perguntinha para Iago, se ele tem informações acerca de números de empregos gerados, alguma movimentação do ponto de vista do aumento nas atividades de comércio e serviço do município. Ou seja, se todo esse projeto gerou economia, teve traços aí
do desenvolvimento que foram medidos, ou se você puder dizer alguma coisa sobre isso. Oi, Edgar. Sim, a gente tem alguns dados aqui, tenho que buscar, porque assim, no início do projeto, do programa, todos esses agricultores que foram envolvidos, a gente aplicou, né, em parceria com a OCT e também financiado pelo Ministério Público, um barômetro da sustentabilidade. O que era isso? Um aplicativo desenvolvido pela ONG, pela OCT, em que a gente avaliava o marco zero, no caso. Antes, quando o agricultor entrou no programa, ele estava nesse patamar. Então, a gente aplica esse índice e acompanhou a evolução dele perante a sustentabilidade. A gente viu que houve, sim, um avanço dentre esses produtores que participaram, que estão envolvidos no programa. Avanços significativos. Tanto da parte na sustentabilidade como um todo, tanto na parte econômica, tanto na parte ambiental, como na parte produtiva. A gente tem esse diagnóstico. É uma ferramenta muito interessante e em outra oportunidade a gente pode estar vendo para apresentar para vocês. Excelente. Mais alguma intervenção? Se não, podemos encerrar, Edgar? Sim. A Então, senhora que é a coordenadora da mesa, é que está conduzindo, aí pode ficar à vontade. Eu acho que já cumpri um papel sensacional. Achei hoje a rodada, cada dia as rodadas ficam melhores. Essa foi excelente. Parabenizo a todo mundo que organizou, que falou, Jorgete que coordenou, parabéns, entendeu? E nós vamos avançar bastante, e vamos avançar juntos. Isso mesmo, Edgar. Então, mais uma vez, Thiago, muito obrigada pela disponibilidade, né? Por essa grandeza de dividir aqui conosco, né? Essa sua experiência. Conte conosco, né? No que precisar. Agradecer aí a todos que atenderam aos nossos convites, que estão conosco nessa discussão desde o início, né? Nayara aí, sorridente, brilhante. Eu não participei das demais, mas assisti os vídeos posteriormente e vejo que Nayara é uma presença ativa, assim como Luana também. Então, nós temos parceiros, né, importantes dentro do Estado, né, que estão sempre atendendo aos nossos convites. Agradecer ao empenho aí de toda a equipe da Direste, né, por desenvolver nessa infraestrutura, essa logística toda para a gente poder estar se documentando e estar sistematizando esse conhecimento. Então, parabéns a todos vocês, tenhamos um bom final de semana, né, um bom fim de tarde, um bom final de semana, um abraço aí, e assim encerramos mais essa rodada sobre PSA. Obrigado. Parabéns. Agradecer aí a todos. Parabéns, Iago. Agradecer a todos, dizer que a gente está aqui à disposição que precisar. Viu? Tá bem. Obrigada. Obrigada, Iago. Parabéns. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, tchau. Parabéns, boa tarde. Obrigada.